Aí, deu certo, eu acho. Beleza. Bom, essa parte aqui eu acho que vai ser interessante também. Eu vou voltar em alguns pontos que o Gabriel levantou. E eu acho que o que eu vou dar um panorama aqui é mais ou menos o que, que vocês vão usar para resolver o desafio, né? E tudo mais. Então, dentro do nosso desafio, a gente vai ter que entender um pouco sobre SQL, sobre ExploitDB e o Get the Fuck Out Beans, tá? E aí eu vou falar agora mais ou menos o que que são essas coisas, né, para vocês entenderem basicamente aonde que a gente quer chegar. Bom, então a ideia é o seguinte, né? Várias vulnerabilidades são catalogadas ao longo dos anos, tá? Então, é, toda vulnerabilidade que a gente acha, normalmente a gente cataloga, tá? E também, além dessas vulnerabilidades serem catalogadas, existem muitos utilitários, né? Que são os aplicativos que a gente usa na linha de comando ali, que eles não estão bem configurados, tá? E aí a gente usa essas vulnerabilidades catalogadas e esses aplicativos, né, esses utilitários que não estão bem configurados para a gente explorar essas vulnerabilidades, tá? E um órgão, digamos assim, que cataloga isso é o CVE. Tanto é que quem viu a aula do Derek, né, viu que quando ele roda o Limpis, e a gente vai falar do Limpis aqui um pouquinho, o Limpis sai varrendo, ele te dá algumas vulnerabilidades e ele dá um número do CVE. E aí você pode jogar aquele número no Google e aí você vai achar como que você explora aquele CVE, ou seja, como você explora aquela vulnerabilidade, tá? E aí, o que que acontece, né? Então, existem dentro do CTF, muitas vezes o que você vai fazer é isso. Você vai usar uma ferramenta para, por exemplo, vasculhar o sistema e te dar algumas vulnerabilidades, tá? Então a gente usa muito o PIS, né? O PIS, que é o Privileged Escalation of Awesome Script Suite, né? Que é basicamente uma coleção de scripts para rodar no sistema e te dar as vulnerabilidades que aquele sistema tem, tá? E aí, no caso, quando a gente está atacando uma máquina Linux, a gente vai usar o LinPis, né, que é o Linux Piece, né, que é o Linux Privilege Escalation. Então, o LinPis ele vai olhar para escalar privilégio, tá? Mas você tem outras ferramentas que buscam outras vulnerabilidades, tá? Mas eu estou dando o caso do LinPis porque o Derek mostrou o LinPis dentro dos minicursos, tá? E aí depois eu vou tentar, ou eu mesmo escrevo o write-up, ou eu peço para o Derek escrever o write-up do ataque que ele fez na demonstração das semanas acadêmicas, tanto aqui em Araranguá quanto em Florianópolis, tá? Mas a ideia é essa, a ideia é que existem as vulnerabilidades que estão catalogadas e elas são bem escritas, então você sabe como explorar elas. E você tem ferramentas que vão te dar, que vão varrer o sistema e vão te dar algumas vulnerabilidades ali, tá? Beleza. Então, a partir do momento que você sabe que um sistema tem uma determinada vulnerabilidade, você pode escolher, você pode ir tanto no exploit.db, baixar um exploit, e aí o que que seria um exploit? O exploit é uma ferramenta que explora uma vulnerabilidade, tá? Então, como essas vulnerabilidades elas são bem documentadas, elas já vêm com exploit, ou seja, já vêm com o programa que você vai usar para explorar elas, tá? Ou você vai achar também um utilitário que está mal configurado no seu sistema que você pode usar para escalar privilégio. E aí, nesses casos, você vai no Get the Fuck Out Beans e para você usar isso para escalar o privilégio, tá? Então, então, beleza. Então, essa é a cara do exploit.db. Então, é importante vocês saberem do exploit.db. Então, uma vez que vocês conseguirem, por exemplo, acesso ao sistema, né, usando o SSH de um usuário comum, por exemplo, você consegue rodar sei lá, um limpis, alguma coisa assim, para saber que tipo de vulnerabilidade que tem lá. E aí, dependendo da vulnerabilidade que você achar, você pode jogar isso no browser, tá? E você pode achar alguma vulnerabilidade. Eu vou mostrar exatamente como usar o exploit.db, tá? Mas basicamente o exploit.db é um site, né, que tem, ele é um banco de dados de vulnerabilidades, tá? E essa que é a tela principal dele. Quando você entra lá, exploit.db e tal, você vai cair nessa página. Beleza? Você está entendendo a ideia? Então, existe um monte de vulnerabilidades que estão catalogadas, né? E para essas vulnerabilidades, você já tem uma série de aplicativos que exploram essa vulnerabilidade. E aí você pode entrar em alguns sites para olhar isso. Você pode olhar no exploit.db, por exemplo. E se você tiver algum utilitário mal configurado, você pode usar ele para escalar privilégio, então ele vai estar no Get the Fuck Out Beans, tá? Então, para escalar privilégio, você vai ir para o Get the Fuck Out Beans.
para explorar a vulnerabilidade, você vai para o ExploitDB, tá? Obviamente, existem outras ferramentas ali, mas aqui a gente está falando dessas duas. Tá claro? Tem alguma dúvida, pessoal, aí? De casa aí? Não sei que se tem. Bom, então vamos ver que vamos simular assim, ó. Bom, começou o nosso CTF, né? Então começou o nosso CTF no dia 12 aqui. O que que a gente faz? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Que a gente prendeu? Então assim, ó, vai funcionar assim. A gente entrou na rede privada lá do TryHackMe, né? Na VPN do TryHackMe, e a gente tem um IP de uma máquina vulnerável, que é a nossa máquina alvo. A partir daí, o que que a gente faz? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Perfeito, a gente vai fazer o reconhecimento. Então, troca de miúdo, o que que significa isso? Nmap. Xuxa um Nmap para rodar, né? Então, beleza. Então, o que que a gente fez aqui, ó? Aqui eu estou mostrando para vocês o output de um terminal que a pessoa pegou o IP, né, alvo, que é esse 10.10.213.61, e rodou o Nmap ali, né? E o que que ele achou ali, ó, no output do Nmap? Então, se vocês olharem aqui, ele achou o quê? Ele achou um servidor FTP, certo? Todo mundo está conseguindo ver aqui? Achou o servidor FTP e ele achou também um servidor, né, HTTP na porta 80. Opa! Então já tem aí um sitezinho rodando, né? Então o que que a gente vai fazer? Se tem um sitezinho rodando, vai lá e acessa no browser para ver o que está acontecendo. Então isso que a gente vai fazer, né? Então ali, ó, aqui, ó, onde eu estou mostrando, né, tem uma bolinha vermelha, mostra o FTP e embaixo aqui está mostrando o HTTP, né? O Apache rodando ali. Ele dá até a versão do Apache, etc, né? Então ali também você já pode jogar na internet, você pode colocar assim, ó, Apache HTTPD 2.4.18 exploitDB, para você ver se tem algum exploit para você usar ali ou não, tá? Então é uma das coisas que você pode fazer, né? Bom, antes de você fazer isso, o que que eu recomendo? Eu recomendo você abrir o browser, jogar o IP lá no browser e ver o que que dá. Então, quando eu joguei ali no IP, a porta padrão é 80. Então, ele tentou acessar o Apache. E ele deu a tela ali do Apache, tá vendo? Beleza. Então, bom, tá rodando um Apache ali. Beleza? Tá. Só que até então, no meu ataque aqui, eu não sei qual que é a aplicação web que está rodando esse Apache, né? Então, se vocês nunca mexeram no Apache, o Apache é um servidor web, tá? Então, o seu browser vai interagir com o servidor web. Então, o Apache é um servidor web. Só que o Apache ele também ele permite você colocar alguma aplicação web ali para funcionar. Então, o que a gente entrou aqui, eu não entrei em nenhuma aplicação ainda. Aí eu entrei na página do Apache default, tá? Então, eu ainda não achei uma aplicação. Então, como que eu faço para achar uma aplicação, tá? Então, para você achar uma aplicação, normalmente a gente usa os famosos busters, tá? Então, aí eu coloquei alguns busters, eu coloquei o Go Buster, o Ferox Buster, o Fuff. Então, para quem lembra do que o Derek usou, né, na semana acadêmica, ele usou o Fuff. Como que ele usou o Fuff? Ele usou o Fuff para saber o que que tinha de aplicativo ali no Apache, tá? Então, o que que esses busters eles fazem? Vocês lembram? Tem alguém aqui que lembra o que que os busters fazem? Né? O buster, ele vai tentar uma série de palavras, né, de combinações de URL para ver se ele acha algum sistema rodando ali ou não, tá? Então, como que ele funciona? Normalmente ele precisa de uma word list, normalmente, tá? Então, você tem uma word list, ou seja, um arquivo cheio de palavras, que normalmente é usada, né, nas URLs dentro de algum tipo de sistema, tá? Então, por exemplo, um barra, sei lá, um barra, sei lá, qual. Barra admin, mas no caso, para achar barra admin, você tem que achar o sistema primeiro, tá? Então, você teria que ter um barra WordPress, um barra simple, um barra alguma coisa, para você entrar na aplicação, para depois você saber o que que tem naquela aplicação, tá? E é isso que ele faz. Então, ele vai gerar uma série de URLs para ele para ele tentar achar uma aplicação, tá? Então, aqui, ó, no caso, a gente usou um Buster, e aí quem que vai dar uma aula de Buster para a gente vai ser o Ítalo no nosso próximo encontro, tá? Então, vocês vão aprender a usar um tipo de Buster e tal. E aqui nesse caso, eu achei o barra simple. Então, aquele IP barra simple me deu um site. Esse simple aqui, ó, se a gente for olhar, ele é um CMS, né? O que que é um CMS? É um Content Management System, né?
Então, ele é aqueles sistemas que a gente usa para gerir conteúdo, né? Blog, etc, né? Então, existem vários desses aí. Existe o Joomla. Quem já ouviu falar do Joomla? Não, tem o Joomla, existe o WordPress. Quem já ouviu falar do WordPress? O WordPress é um dos mais famosos, né? Existe esse Made Simple também, tá? Como um CMS. Então, é basicamente um site que você pode fazer gestão de conteúdo, você pode montar um blog, né, etc. É basicamente isso que a gente tem. Então, a gente achou o Apache rodando, e aí a gente achou que dentro do Apache tá o Made Simple CMS rodando ali. Beleza. Uma das coisas que a gente pode fazer, desculpa, é esses CMS, eles normalmente eles têm vulnerabilidades, tá? Muitos deles. Por quê? Porque muito site, inclusive New York Times, esses sites assim, muitas vezes eles são geridos por um CMS, tá? Então, eles são muito alvos de ataque, os CMS. Então, muito provavelmente vai ter alguma vulnerabilidade catalogada ali. Então, uma vez que você achou o CMS, procura qual que é a versão dele. Então, você pode dar um scroll ali e procurar, por exemplo, qual que é a versão. Então, vamos supor que aqui, ó, nessa página inicial, você achou a versão do seu CMS. O que que você vai fazer? Você vai lá e jogar no Google. Você vai colocar lá, ó, ExploitDB CMS Made Simple. Ponto. Né? Jogou ali. E aí, aqui, ó, o ExploitDB, você achou uma vulnerabilidade, ó. Obviamente, você vai ter que ver qual que é a versão do seu Made Simple. Porque esse exploit aqui que eu estou mostrando, ó, tá vendo? Ele é das versões antes da versão 2.1.10. Então, se o seu Made Simple ali tiver na versão 2.2.8, por exemplo, então você, opa, aqui já tem um exploit que eu posso usar, tá? Então, aí o que que você faz, né? Então, você vai, entra no site, aqui eu vou clicar aqui no site para a gente olhar o que que tem no exploit no exploit DB, né? Então, esse exploit DB, quando a gente clica lá no link do Google, ele vai para essa página aqui. Essa página é basicamente um exploit da versão do CMS Made Simple abaixo de 2.2.10. E coincidência, olha que coincidência, né? O Gabriel acabou de falar sobre SQL Injection. Essa vulnerabilidade é o quê? Opa, essa vulnerabilidade que a gente acabou de achar aqui, ó, é o quê? É um SQL Injection. Nossa, que coisa, né? Então, então vocês entenderam a moral, quando vocês estiverem no desafio, o que vocês vão ter que fazer? Uma vez que vocês acharem uma aplicação, procura o número de versão dela, joga no Google com o link lá, ExploitDB, para você ver se você acha ou não uma vulnerabilidade, tá? Nesse caso, a gente achou uma vulnerabilidade e a gente achou uma vulnerabilidade de SQL Injection. Como que a gente usa, né? Então, aqui, ó, ele dá para gente tanto um exploit, que aí no caso aqui, ó, é uma aplicação em Python, tá? Então, a gente pode olhar aqui como que essa aplicação funciona, mais ou menos, tá bom? Mas basicamente é uma aplicação em Python e ele também te dá uma aplicação vulnerável para você aprender a usar. Então você pode baixar a aplicação vulnerável, instalar na sua máquina para você testar esse exploit, para você aprender como que usa esse exploit, tá? Então, beleza. Então, o que que é esse exploit? Exploit basicamente é uma aplicação em Python, tá? E aí aqui, ó, olhando para o código, mais ou menos, dá para saber como que você usa, tá? Então aqui, ó, para você usar, você vai ter que rodar o exploit, tá? Exploit.py, ou sei lá, você vai baixar ele, ele vai vir com outro nome, né? E aí você vai ver, você muito provavelmente vai colocar Python 3, espaço, o nome do exploit, que muito provavelmente vai vir 46635.py. Por que que eu tirei esse 46635? Que é o nome dele aqui, ó, tá? E aí você vai colocar 46635.py menos u, aí você vai colocar o link, né, do nosso, do Made Simple, né? No caso lá, no nosso, na nossa historinha aqui, ó, é o quê? Qual que é o IP dele, né? É 10.10.2113.6, né? Você vai colocar isso, barra simple, então essa que vai ser a nossa, basicamente vai ser a nossa URL, e aí depois você pode colocar outros parâmetros, por exemplo, você pode colocar é, traço, traço, crack, menos W, e aí você vai colocar um path de um word list, tá? Então eu vou explicar o que que é isso, basicamente, mas é basicamente assim que você vai usar esse exploit, tá? Ficou claro? A moral, eu tô dando dica do que vocês vão fazer no dia do desafio, tá? Então, no dia do desafio, você sentou lá, deu um Nmap, achou lá que tem um HTTP lá rodando,
Você entrou no HTTP, não achou a aplicação, você vai subir o GoBuster, vai rodar o GoBuster, ele vai achar alguns diretórios. Você achando o diretório, você vai entrar nesses sites para ver o que que é. Pô, um desses diretórios aí é o Made Simple. Pô, e Made Simple, beleza, é um CMS. Então o CMS pode ter um exploit. Eu vou pegar aquele CMS Made Simple, vou jogar no Google com a escrita exploit-db para achar o meu exploit. E aí eu baixo o meu exploit para minha máquina e uso o exploit no sistema, tá? Então, como que vai funcionar isso, né? Então, vamos voltar aqui para nossa, para o nosso, para nossa, nossos slides, né? Então, beleza. Então, eu baixei aqui, né? E o nosso exploit. E aí, aqui, ó, ele precisa de uma word list. O que que é uma word list? É um conjunto de palavras que normalmente o pessoal usa, né? E aí, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai usar o word list para achar a senha da pessoa. Então, uma coisa que é muito importante, que eu vou até desenhar aqui para vocês. Cadê o negocinho aqui? Vou anotar aqui, ó. Uma coisa que é bem importante saber é o seguinte: quando a gente grava, aqui, ó, a gente grava informações num banco de dados, e aí lembra que o banco de dados é uma tabela, né? Que a gente falou, isso aqui é um banco de dados que a gente chama de banco de dados relacional, tá? Que é o que só nesse banco de dados relacional que a gente ataca com SQL Injection. Porque o SQL é uma linguagem que para você inserir dados, manipular dados e retornar dados de uma tabela. Beleza? Então, o que que a gente faz? Quando a gente grava um usuário aqui no banco de dados, normalmente a gente vai gravar o quê? A gente vai gravar o username dele, certo? E a gente vai gravar o quê? A senha, né? Só que a senha a gente não vai gravar em texto plano. Então, se a senha do caboclo lá for 1, 2, 3, 4, não é isso que a gente vai colocar no banco de dados. Então, normalmente, o que que a gente faz? Normalmente, a gente usa uma função hash, tá? Então, a gente vai usar uma função hash, uma função matemática, que a gente vai passar para ele a senha e ele vai dar para a gente um texto todo esquisito. Vai ser tipo B, barra, interrogação, não sei o quê, 1, 3, 4. Vai ser um texto todo esquisitão. Isso que a gente chama de hash, tá? E aí a gente não grava a senha com texto plano, a gente grava o hash. Por que que a gente grava o hash? Porque se alguém invadir, consegue. Tem o salt também, né? Exatamente, exatamente isso. Então, por que que a gente grava o hash? Porque se alguém conseguir explorar as vulnerabilidades que o Gabriel mostrou para a gente, SQL Injection, né? Ele consegue pegar o texto plano da senha de todo mundo do banco de dados. Então, você consegue acessar facilmente. Agora, se você colocar um hash ali, você dificulta para o atacante, porque ele não vai ter o password. Isso aí seria uma criptografia. Exatamente, a ideia de uma criptografia. Na verdade, é um hash, né? Não é, mas, enfim. Não só atacante, não. O próprio administrador das aplicações, não pode ter acesso às senhas de Perfeito. Então, só para o pessoal aí não ouviu o que, que o Yudi falou, não é, você não grava o texto plano da senha dos usuários, não só por conta do atacante, mas até o próprio administrador de banco de dados não ficar sabendo qual que é a senha dos usuários, porque uma senha é um dado sensível, né? Só a pessoa que cadastrou deveria saber, etc, etc. Então, é assim que a gente faz, tá? Então, se você clicar num link em algum sistema de recuperar senha e ele te devolver a sua senha no e-mail, lascou. Por quê? Porque significa que a sua senha está gravada em texto plano dentro do banco de dados. Então, isso é terrível. E existe, né, sistemas que fazem isso, né, inclusive aqui na UFSC. É. Você ia falar alguma coisa? Não, só um. Nossa, exatamente. Então acontece esse tipo de coisa, tá? Beleza. Então, qual que é esse ataque do SQL Injection que a gente achou aqui, tá? A gente achou o quê? O que que ele vai fazer? Ele vai tentar baixar o login e a senha de alguém que ele conseguir ali no banco de dados. Só que essa senha, ela vai vir um hash. Ela vai vir uma coisa toda esquisita. Então, se você pegar esse hash, você não vai conseguir fazer nada com ele. Então, o que que ele faz? Ele permite você passar uma word list para ele, ou seja, uma lista de passwords que normalmente as pessoas usam. Quais são os passwords que as pessoas usam? Né? Senha, password, senha 1, 2, 3, 4, né? Então, essas senhas são muito comuns, né? Segredo, secret com 3, né? Então, essas são senhas comuns. Então, por que que você não usa uma senha comum? Por que que você tem que usar uma senha toda mirabolante? Por conta desses ataques de word list. Então, o que que ele vai fazer?
né? Esse exploit ele faz o quê? Ele invade o banco de dados ele injeta SQL ali no banco de dados para poder baixar a informação de algum usuário. E uma vez que ele baixa aquela informação e que o texto, não, a senha não está em texto plano, que a senha está no hash, ele pega aquele hash e ele começa a fazer ataques de dicionário nele. Como que você faz um ataque de dicionário? Então imagina que você tem aqui, ó, uma word list aqui, ó. Essa aqui é a sua word list. Word list. E a sua word list aqui tem senha, a palavra senha, tem a palavra password, que são o quê? São senhas que o pessoal usa. É a palavra 1, 2, 3, 4, etc, etc. Então, lembra que a gente passou 1, 2, 3, 4 aqui para essa função hash e ele deu esse valor? Então, a função hash, ela tem uma propriedade muito importante, que é o quê? Se você passar um texto, 1, 2, 3, 4, ele vai te dar um texto todo esquisito, certo? Mas se você passar o mesmo texto para ela novamente, ela vai te dar o mesmo texto esquisito, tá? Então ela é uma função matemática, né? O que você passar em x, ele vai dar um y, e só um y. Não tem como você passar 1, 2, 3, 4 e ele te dá dois hashes diferentes. Ele não vai fazer isso. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma word list de senhas conhecidas e vamos jogar na função hash que aquele sistema usou. E aí a gente vai comparar o hash resultado com o hash que a gente conseguiu recuperar do banco de dados. Fez sentido? Vocês entenderam? Entendeu? Então, aí nesse caso aqui que eu estou explicando, o que, que vai acontecer? Qual que é a senha que a gente usou aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, e gerou esse hash esquisito. Então, quando ele tentar 1, 2, 3, 4 aqui, ele vai ver que vai bater os hashes. E aí ele vai falar: olha, a senha do usuário que eu acabei de baixar é 1, 2, 3, 4. Então, mesmo você não sabendo que é 1, 2, 3, 4, com o ataque de dicionário, você conseguiu quebrar a senha. Fechou? Entenderam? Beleza. Então aí que vem a maravilha de se usar o Kali Linux, né? Então, o pessoal perguntou, né? Ah, professor, eu tenho uma outra distribuição do Linux na minha máquina. Eu consigo fazer os CTFs com essa outra distribuição do Linux? Consegue. Só que você vai ter que instalar as coisas tudo na mão. Muito provavelmente você não vai ter uma word list ali pronta. O Kali Linux não, ele te dá algumas word lists prontas para você usar com seus ataques, tá? Então, se você não tiver o Kali Linux, etc., você vai ter que procurar, por exemplo, o quê? Você vai ter que procurar uma word list, né? E aí é só você jogar lá, ó, uma word list, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Eu achei uma word list ali, ó, lá dentro do próprio Kali mesmo, né? No GitHub. E aqui tem um fastattack.txt. Então você pode copiar essa word list aqui, ó. Tá vendo que ela tá cheia de nomes assim que são recorrentes, né? Que normalmente o pessoal usa. Então aqui, ó, para password, olha o tanto de variações que o pessoal usa, né, etc, etc, né? Então ele vai usar essa lista aqui para ver se ele acha o hash ou não, tá? Assim, eu não tiver, se não for aleatório, Aí você não consegue quebrar. Aí você vai ter que ir para outro caminho, tá? Então muito provavelmente aí nesse caso você não ia conseguir quebrar nesse ataque, tá? Então aí você vai para outro caminho, ou você vai ter que quebrar a criptografia, ou você vai ter que, não sei, aí você vai ter que pensar como é que você vai fazer. então, por exemplo, literalmente, pegar a mesma página do, por exemplo, no Facebook, e aí colocar no dia assim, direcionado para mim. Sim, mas isso aí não é o ataque que ele falou, não, né? Isso aí é outro ataque. Dá para fazer isso, que é o ataque man in the middle. Mas não é isso que ele estava falando, não. O que ele estava falando é você interagir com o banco de dados, injetar SQL no banco de dados e tentar buscar a informação ali. Essa que você falou, existe também esse ataque, é o ataque man in the middle, é um homem no meio, que você intercepta a conexão da pessoa, você finge ser o Facebook, e a pessoa te dá todas as informações para você, e você interage com o Facebook e faz essa ponte entre o Facebook e a pessoa. Aí você conseguiria roubar a senha. Mas no caso aqui é outra situação. No caso, você entrou no banco de dados, pegou a senha da pessoa, mas a senha da pessoa não está em texto plano, e aí você vai tentar quebrar essa criptografia. Uma das formas de fazer é fazer um ataque usando essas word lists, tá? Então aqui, ó, nesse nosso ataque aqui, o que que acontece, né? A gente pode rodar, né, o ataque, rodar o exploit, né? Como que a gente roda esse exploit, né? Por acaso eu baixei ele aqui, mas como eu não tenho o servidor rodando nem nada, não vai dar para vocês verem, né?
Mas a ideia seria alguma coisa assim, ó. Quer ver? O exploit, eu acho que. ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele. É, 466, sim. É esse aqui, ó. Então, nossa, eu não sei se. Deixa eu tirar aqui as coisas da frente. Não sei se vocês conseguem ver, mas o exploit é esse aqui, ó. Que eu baixei lá do site do exploit mesmo, tá? É esse aqui, ele vai vir assim, se você baixar. Então você pode até dar um catch nele, ó, 466 e tal. Você vai ver que é aquele exploit mesmo, tá? Se você rodar ele sozinho, né? 466 e tal, ele vai falar, ó, opa, eu preciso de uma URL. Então, muito provavelmente você vai ter que fazer alguma coisa assim, ó, Python, tá? Aí você vai colocar aí você vai colocar uma URL qualquer, né? Sei lá, no caso ali 10.10.216.6 barra simple, que era o que a gente achou, né? E aí a gente vai fazer, aí tem que olhar lá como é que é, né? Então a gente vê aqui, olha aqui, ó, como é que é. Bom, aí menos u, tal, aí a gente vai fazer ponto, ponto, crack, né? Então aqui, ó, vai ser assim, ó. Opa. Então a gente vai fazer coisa, crack e peço, barra W, dash, né, em inglês, é traço W, e aí a gente tem que colocar o path para word list, né? Aí a gente teria que baixar aquele arquivo de word list que está no GitHub, e aí a gente coloca lá wordlist.txt, alguma coisa assim. E aí a gente dá um enter, né? Então seria mais ou menos isso. Só que aí ela teria que ser válida, etc, né? Então você teria que, deixa eu ver. É, será? É que é Python Isso. 2, né? É o print quando não tem os parênteses é Python 2. Tá. Será Eu que. acho só Python ou Python. Ah, já. Mas eu acho que eu não tenho instalado. Ah, tá, beleza. Não tem instalado. Tenta Python 2 mesmo, porque tem algumas distros também com Python 3 com Python. Ah, tô Então. vendo. Mas Ah, ele não, não tá está aprendendo, né? reconhecendo. Ele não está reconhecendo menos U ali, né? Bom, mas a ideia é essa, a ideia é rodar isso aqui, né? É porque como aqui eu estou no Mac, não está configurado, etc, né? Então, se a gente tiver no Kali de vocês, muito provavelmente vocês vão conseguir fazer isso aqui, tá? Mas a ideia é essa, a ideia principal que eu quero trazer para vocês é o como que vocês têm que pensar, tá? Então vocês vão ter que pensar assim, vocês vão ter que usar o Nmap, vai ter que achar alguma coisa, vai ter que ir lá no site, ver qual que é a versão da aplicação. Pode falar, Yud. Eu tô aqui embaixo no passo de configuração nas instruções, viu? Ah, E fala para considerar o time do sistema, a constante time, que então, esse é uma taxa que SQL depende de time, baseado em time-based. e vai funcionar isso. Não, assim, para você usar isso aqui, eu tenho que olhar exatamente, depois eu trago para vocês, eu não tinha planejado executar esse ataque especificamente, né? Mas nesse negócio aqui você não tem que preocupar muito. O que ele vai fazer? O time-based, ele faz a injection e ele mexe com a questão da sincronicidade do banco de dados e do sistema operacional lá. E aí ele bagunça, ele usa isso como uma vulnerabilidade para conseguir baixar coisas do SQL. Então é um tipo específico, né? Se a gente for entrar isso, a gente vai entrar num ataque de SQL injection muito mais avançado, né? Então a gente está, né? Então a ideia é assim, ó. Uma coisa que é importante ficar claro também, né? Que eu quero colocar aqui para vocês é que agora a gente está brincando, aprendendo a ser script kit, tá? O que que significa isso? Significa baixar exploit e saber usar exploit. Depois a gente vai aprender a fazer os nossos exploits, tá? Então quando a gente chegar lá, que a coisa vai ficar mais interessante, tá? Mas a ideia é essa, tá? A ideia é vocês entenderem o mindset de como que vocês têm que funcionar nesse tipo de, de desafio. Tá. Depois que você usar esse exploit, muito provavelmente você vai conseguir pegar um usuário e uma senha, tá?
Depois que você conseguir usar o usuário e a senha, muito provavelmente vocês vão conseguir conectar no SSH com aquele usuário e senha, igual o Derek demonstrou, tá? E aí, quando vocês fizerem isso, eu sugiro muito, toda vez, a primeira coisa que vocês fizerem é usar o sudo "-l", tá? Se você fizer um sudo "-l", o que que vai sair aqui é basicamente o quê? Aqui, no caso, ele falou, olha, você consegue usar o sudo, né, para executar o vim. O vim, se você executar o vim, sudo vim alguma coisa, você não vai precisar de password, tá? Então, isso aqui é um grande indício de que você consegue explorar o utilitário vim para escalar de privilégio, tá? Então, isso aqui, ó, é muito importante vocês fazerem isso e ver isso aí, vocês já saber o que que vocês têm que fazer, tá? Então, aí aqui, ó, o vim é o quê? O vim é um utilitário, né? E é um utilitário que muito provavelmente está mal configurado. Então, para onde que vocês vão? Então, vocês vão sempre no get the fuck out beans, tá? Então, o que que é o Get the Fuck Out Beans? Então, Get the Fuck Out Beans é um site onde tem uma série de utilitários que, se eles estiverem mal configurados, você consegue explorar. Então, aqui, ó, por exemplo, você pode vir aqui, ó, e digitar vim. Aí, ó, vim saiu aqui, ó. Bom, aí você vem aqui, ó, sudo, tá? Porque aquilo ali, ele permite você executar com sudo. Bom, se você consegue executar ele com sudo, sem a senha, você pode usar esse comando aqui para escalar de privilégio. O que que ele está fazendo? Ele está executando o Vim como um aplicativo com privilégio de root, e o Vim, você usa o Vim para abrir uma bash, uma shell. Então aqui, ó, você consegue obter uma shell de root a partir do Vim, tá? Então, na nossa demonstração lá com o Derek, o que que a gente fez, né? A gente usou o Limpis, né? E lá no Limpis ele falou que o Python tinha uma vulnerabilidade, né? E aí, o que que o Python tinha de vulnerabilidade lá, né? Então, você olha aqui, ó, a gente pode voltar aqui, ó, no GT, né? A gente vem e coloca Python, por exemplo. E Python, a vulnerabilidade que tinha lá no Limpis era uma vulnerabilidade de SUID, tá? Então você pode vir aqui no SUID e, e ver o que que tem, né? No caso aqui, ó, era essa aqui de capabilities, tá? Então você poderia executar essa linha de comando aqui, ó, no Linux e subir de privilégio. O que que você está fazendo, né? Você está entrando, importando o OS, você está setando, né, o Python para executar como root, quando você faz o set UID, e aí você aqui está subindo uma shell, e a shell que ele sobe com privilégio de root. E aí você está ganhando o privilégio de root, tá? Então, aqui, ó, voltando à nossa apresentaçãozinha, né? Que é, né? Basicamente, ele fez isso, tá vendo? Ele viu aqui, ó, que o Vim não estava mal configurado e ele usou lá no get Out beans aquele comando que ele achou, né? Que é esse comando aqui, para ganhar o quê? Para ganhar root. Uma vez que ele ganhou root, já é, tá? Ele já conseguiu as coisas. Então, o que que eu quero que fique para vocês aqui, ó, dessa conversa de hoje, para a gente amarrar, e aí a gente pode abrir para perguntas, a gente pode ver o que que está acontecendo, né? Ahn, bom, é, bom, aqui só ficou o João, né? Isso, João Vitor. Bom, mas de qualquer forma tá aí gravado, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é entender o que que é o SQL injection, ou seja, injetar SQL dentro de SQL que o desenvolvedor fez, tá? Para conseguir acesso de alguma coisa, tá? Então, o Gabriel falou sobre isso e ele mostrou o SQL Map, que é uma ferramenta que a gente usa para explorar essas vulnerabilidades. Beleza? O que que eu mostrei? O que que eu mostrei é o seguinte: muito provavelmente você não vai explorar na mão, né? Ou você vai usar um SQL Map, ou você vai usar o quê? Ou você vai usar alguma vulnerabilidade dentro do exploit DB, tá? Então, no caso, né, no nosso desafio, o que que vocês vão fazer? Vocês vão tentar achar, se tiver uma aplicação web lá, vocês vão tentar achar a versão dele, jogar essa versão no Google com exploit DB para ver se tem um exploit. Vocês achando o exploit, vocês vão baixar o exploit na máquina de vocês e vocês vão usar o exploit para tentar achar alguma informação para você explorar. Depois que você conseguiu achar essa informação, você pode logar, né, com esse usuário, né, no SSH, e a partir daí você vai começar a explorar como que você vai fazer escalar privilégio, tá? Como que você olha onde você vai escalar privilégio? No Get Focal Beans. Então, uma das primeiras coisas que você vai fazer é sudo -l. Se não achou nada lá, você vai
baixar o Limpis, rodar o Limpis. No log do Limpis, você vai ver lá que vai ter algumas vulnerabilidades, os CVEs, e aí a partir dali você vai jogar no GTFocal Pins para ver se você consegue escalar o privilégio ou não. Combinado? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou pedir para o Gabriel, se ele puder, gravar um vídeo, alguma coisa do ataque, tá? E eu também vou tentar gravar um vídeo desses ataques funcionando, de como que você roda esse exploit no Kali, beleza? Eu vou tentar fazer isso e vou colocar lá para vocês. Na próxima sessão, na nossa próxima sessão, quem que vai estar falando aqui com vocês vai ser o Ítalo. Ele vai falar sobre o GoBuster, que é aquela ferramenta que eu falei que vocês vão usar para tentar achar onde está o site no servidor, tá? E aí na próxima, na semana, sem ser na que vem, na outra, a gente faz nosso primeiro desafio, que vai exigir vocês saberem sobre o Nmap, sobre o exploit DB, o get of local beans, sobre como usar um exploit de SQL injection, tá? E basicamente vai ser isso, tá bom? Para as pessoas que não vieram nos outros encontros, né, eu vou tentar ver como que a gente faz, né, para vocês. Eu sugiro que vocês instalem o Kali, eu sugiro vocês olharem os PDF, os slides que estão lá no Drive, tá? Dá uma brincada ali para ver se dá certo ou não. Quem não conseguir, quem tiver dúvida, manda e-mail, manda mensagem no grupo, e aí a gente vai tentando tirar a dúvida de vocês, beleza? Então, eu vou terminar aqui agora. Não sei se o João Vitor tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa, não sei, né? Mas se não tiver. Alô? Oi. É, eu esqueci de falar, mas eu sou Paulo, né? Então é bem fácil assim de entender e tal. Negócio bem denso. Isso, isso. É, eu só queria entender um pouquinho melhor, tipo, o que que eu faço a partir de agora? Tá. Instalo Kali Linux, estudo pelos slides que tem no Drive, né? Isso. E é isso que devo fazer. Basicamente isso, é. E aí, se você puder participar do dia 12, porque no dia 12 vai ser o nosso primeiro desafio, e aí eu vou estar ajudando vocês a induzir como que vocês vão pensar, porque a gente vai fazer na prática, não tem jeito, né? Porque, de fato, os conhecimentos, assim, né? Eu acho que a galera que é calouro aqui tem outros calouros também de primeiro ano, né? Então, muitos conceitos passou batido, né? Mas a gente fazendo na prática vai ajudar vocês a entender como que usa essas ferramentas e como que vocês vão fazer. Mas o próximo passo é esse, instalar o Kali e tentar olhar os slides e tentar entender qualquer coisa, mandar mensagem para a gente, tá? Eu vou tentar montar um tutorialzinho de como que vocês usam o Try Hack Me e o Hack the Box, que é onde a gente vai usar para começar os nossos desafios, tá? E e é isso. Aí qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato, tá? Se não ficou claro alguma coisa, avisa, beleza? E aí a gente vai caminhando assim. Fechou? Beleza, então, pessoal. Vou parar então a gravação. Obrigado, hein? Obrigado aí por participar. Até mais.